do Norte. Nós temos, então, uma audiência bem bacana, temos 50 vereadores, futuros presidentes ou participantes de mesa diretora, ou diretores legislativos. Agradeço muito a presença de vocês e tenho certeza que essa aula vai ser muito produtiva. Mas antes de começarmos, eu preciso nos apresentar, né? Passa para mim, Jefferson, quem somos nós? Para quem ainda não nos conhece, o que é um pecado, tá? Façam o favor de conhecer a Liz Gomes Legislativo no Instagram, onde nós publicamos conteúdo sobre o universo legislativo diariamente, e somos uma das páginas sobre esse tipo de conteúdo que mais fornece conteúdo prático, didático, teórico, para vocês, e vocês vão precisar nesse início de legislatura, e a gente vem com muita novidade por aí. Eu, doutora Liz e o doutor Adailton, nós somos sócios fundadores da Liz Gomes Advogados, né? Nós temos um escritório que oferece uma inteligência jurídica para o protagonismo do legislativo e dos legisladores municipais. Nossa missão, Jefferson, por favor. A missão do nosso escritório é oferecer soluções jurídicas inteligentes e estratégicas para órgãos da administração pública municipal e seus agentes. Desculpa, e seus agentes, a fim de propiciar o alcance de seus objetivos institucionais e constitucionais, gerando impactos positivos para a sociedade. Digamos que nós somos um escritório de advocacia e consultoria jurídica para órgãos públicos um pouquinho diferente, porque o nosso foco é a atenção ao interesse coletivo. E nós trabalhamos nisso já há mais de 2 décadas. Para quem ainda não conhece o nosso serviço, podem entrar ali no site www.lisgomes.com, onde nós temos todas as soluções jurídicas para o universo legislativo. Não vou me alongar muito, não vou ficar muito tempo nessa apresentação, porque a ideia desse aulão é que forneçamos uma base prática para que vocês que vão estar assumindo em 2025 já comecem com o pé direito. Então, não vou ficar, né, no mimimi, dizendo quem sou eu, quem é o doutor Adailton, pode passar para mim, Jefferson. Né, eu sou essa moça bonita aqui, que nem está tão bonita mais, porque essa foto é antiga, doutora Lívia Liz, meu marido, doutora Adailton Gomes, e sócio da Liz Gomes Advogados. Nós juntos já atendemos mais de 40 câmaras municipais em todo o país, mais de 700 agentes públicos atendidos. Então, não começamos ontem no universo legislativo, nós estamos aí já há muitos anos. Meu marido tem quase 30 anos de serviço com o Poder Legislativo e a Liz Gomes, 22 anos. Vamos passando. E aí, o que você pode esperar dessa aula? Para os 57 que já estão aqui, sortudos, eu queria dizer o seguinte: quem ficar nessa aula até o final, nós vamos disponibilizar um projeto de lei muito bacana para que você já comece a legislatura, o seu mandato em janeiro de 2025 com o pé direito, mas só para quem ficar até o final dessa aula, tá? O que eu quero que vocês esperem dessa aula? Vamos lá, é adquirir conhecimentos básicos para fazer um planejamento estratégico da sua futura gestão na Câmara. Seja você presidente, seja você vice-presidente, secretário, ou que faz parte da bancada, né, que vai fazer a gestão da Câmara, seja você um diretor legislativo, que vai ajudar esse futuro presidente. Então, nós queremos fornecer uma base, que vai ser toda baseada numa metodologia própria da Liz Gomes Advogados, e que ela é voltada para pequenos municípios, eu digo que até câmaras de 11 vereadores. Por quê?
Câmaras maiores possuem uma estrutura maior e a metodologia, a base da gestão já é um pouco diferente. Então, para aqueles que estão aqui, que fazem parte de câmaras de vereadores, de 9 até 11 vereadores, vão poder se aproveitar muito desse aulão. O que você vai aprender aqui com a gente hoje? A como compor uma equipe que vai ser extremamente importante para o sucesso da sua gestão, tá? A definir a sua estratégia para a presidência e qual vai ser o seu foco de atuação e as técnicas para transformar essa estratégia em execução, tá? Tudo de uma maneira muito prática, muito objetiva. Eu falo que a gente dá muito conteúdo sem enrolação, né? Porque nós entramos na internet, não foi para vender produto, nós não somos infoprodutores, nós somos prestadores de serviços, e nós entramos com o intuito realmente de um trabalho social, de ajudar a câmaras municipais, legisladores e legislativos a alcançarem todo o seu potencial, e com isso a gente consegue atingir toda uma sociedade com muitos benefícios, com políticas públicas muito bem montadas. Então, é isso. Vamos lá, pessoal? Sem enrolação. Vamos pular para a próxima. Vou passar a palavra para o meu marido e sócio, né, sócio de vida nos negócios, doutora Dailton Gomes, e logo eu volto para falar mais um pouquinho com vocês. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nosso papel aqui hoje, nossa intenção é passar para todos vocês que estão almejando disputar e ocupar a presidência da Câmara ou estão próximos de alguém que tem esse desejo, né, passar uma noção moderna sobre a função do presidente da Câmara, sobre o que o presidente faz e deve fazer, né? Antes disso, a gente traz uma reflexão para vocês, né, para vocês pensarem bem, refletirem sobre esse mundo, sobre esse ambiente que vocês estão pleiteando, estão se aproximando. Então, algumas perguntas para vocês refletirem. Por que você almeja a presidência? Né? Qual a sua intenção nesse cargo? Né? É produzir novas experiências, é produzir conquistas para o legislativo, é aumentar a participação popular, ou é dinamizar a vida política do seu município, ou é legítimo também você se provar, se mostrar como um gestor, né, para eventualmente almejar outros voos futuros. Quais que são os seus pontos fortes, suas virtudes para essa função de gestão, de direção? Você tem uma estratégia para a sua gestão? Você já pensou nisso? Em como você vai conduzir a sua gestão na presidência? Você sabe, de fato, quais são as funções da presidência? E outra pergunta importante, você conhece o regimento interno da Câmara, que é o ponto de partida para o presidente, principalmente no aspecto legislativo do seu mandato? Então, são algumas perguntas que nós deixamos aqui para a sua reflexão. Como eu disse, a intenção desse trabalho, desse aulão, é passar ideias, né, sobre as verdadeiras funções e as funções mais nobres da presidência da Câmara, e também sem deixar de lado as funções burocráticas, né? Só que a missão do presidente não se resume a esse papel burocrático de assinar papéis, de administrar formalmente. Não é só uma gestão de continuidade para manter a Câmara funcionando, né? Existem outros papéis importantíssimos que o presidente precisa ter em mente. Então, primeiro, seguindo a nossa apresentação, promover o protagonismo do poder legislativo, levar à comunidade o papel que o legislativo deve ter, que não é o de um órgão auxiliar subordinado ao prefeito, é de um órgão independente, com funções próprias
e que pode ser muito mais atuante do que é na maioria das cidades. Outro ponto, pensar a gestão da Câmara como a função responsável por ofertar condições adequadas aos vereadores para o exercício do mandato. A Câmara, como estrutura, ela tem essa função, prover meios, prover recursos aos vereadores para exercerem o seu papel. E o presidente tem um papel essencial nesse trabalho, né, de disponibilizar esses meios para os vereadores poderem também fazer um bom mandato. Outro aspecto, né, dessa presidência que deve ser proativa, assertiva, produzir leis de boa qualidade. Não apenas votar projetos automaticamente, mas projetos bem elaborados, corrigir o que precisar ser corrigido, é uma função, a função de legislar é a mais clássica, a mais tradicional da Câmara e precisa ser exercida com qualidade. Outra função importantíssima, exercitar a democracia, no tocante à participação dos cidadãos no processo legislativo e a transparência da Câmara para a comunidade. Ou seja, essa interação recebendo, né, a manifestação, recebendo a participação dos cidadãos e fornecendo informações da transparência sobre a gestão do legislativo. E, por fim, buscar soluções efetivas para os problemas coletivos da comunidade. Vocês vão de dizer, isso é função de todo vereador, sim, mas o presidente da Câmara tem um papel mais relevante nisso, porque ele pode mobilizar a Câmara como instituição em defesa de determinadas causas, de determinadas demandas mais importantes para a comunidade, como instituição. E outro ponto importante também é sobre a importância da preparação do presidente. Nós sabemos que nós estamos numa transição de mandato, em que os presidentes vão ser eleitos apenas em 1º de janeiro, porém, muitos já têm uma articulação construída, né, que lhes permite saber com antecedência ou prever que serão os presidentes, uma probabilidade, pelo menos, grande, né? Então, nesse caso, você deve, a gente recomenda que você antecipe essa sua preparação para exercer o mandato. Se não for possível, que você faça isso o mais cedo possível, primeiro dia, na primeira semana de mandato. Por quê? O tempo de mandato do presidente da Câmara é curto. Habitualmente, 2 anos, algumas câmaras, 1 ano apenas. Então, tem que ser um trabalho mais focado, mais certeiro, não dá muito tempo para entrar e fazer um planejamento para executar depois, né? Então, esse planejamento tem que ser feito, se possível, com antecedência ou no prazo mais curto possível, para que dê tempo de ser executado. E para que, com isso, o presidente consiga exercer esse papel de gestor com dignidade, mostrando compromisso com o eleitorado, com a sociedade. Porque fazer uma boa gestão, então, é preciso muita dedicação, foco e planejamento. Precisa ser assertivo, não dá para dar muitas voltas, muitos rodeios, tem que ir direto ao ponto. Para isso, pode passar o slide, nós vamos fazer essa aula baseado num método baseado em 3 pilares, né? Nós chamamos do tripé da presidência produtiva. 3 pilares. E por que um tripé? Porque o tripé é um instrumento que só para de pé se as 3 bases estiverem bem apoiadas. Então, as 3 são igualmente importantes, e se faltar uma delas, dificilmente a presidência vai parar de pé da maneira como se deseja. Esses tripés são a composição da equipe, ou seja, o lado humano, o lado dos recursos humanos da Câmara, depois, uma estratégia e planejamento de gestão, e terceiro, a governança, que são as condições concretas que o presidente vai ter que se basear, vai ter que levar em conta para exercer a sua presidência. Então, a partir de agora, eu assumo. Sim. Quando se fala de estratégia, se fala na doutora Liz, não tem jeito. Então, vamos lá. Por que a gente fala, como a doutora Dailton falou, num tripé? Porque essas 3 bases é que vão fazer com que você consiga sair da burocracia e passar para a ação, passar para efetividade, passar para
uma gestão onde você vai deixar o seu legado. Oi? Certinho? Passar para uma gestão onde você vai deixar o seu legado. Eu vejo muitos presidentes de Câmara que assumem a legislatura, entram e saem e só fazem os trabalhos burocráticos. Então, principalmente para aqueles que estão eleitos, vão exercer o primeiro mandato e já vão exercer a presidência da Câmara. Além de vocês saberem quais são as funções de um vereador, vocês precisam ter uma visão muito clara daquilo que vocês querem deixar como legado. Qual a marca política que vocês querem construir? Vocês querem sair de vereador para prefeito, de prefeito para deputado? O que vocês almejam para um futuro político? E não tem nada de errado vocês serem, eu falo, empreendedores políticos, desde que vocês trabalhem realmente para aquele que é o fim do mandato, que é o cidadão, que é aquele que colocou vocês ali. Então, o político, ele está, sim, a serviço do povo, e vocês não podem perder isso de vista. Então, nós vamos começar aqui falando da primeira base da presidência, que é a composição e integração da equipe, que é o doutor Adailton, que vai falar isso tudo para a gente. Depois eu vou falar um pouco sobre estratégia e planejamento, e a gente vai terminar com a governança, que é nada mais do que colocar essa estratégia em prática. Então, a gente vai falar tudo de maneira prática, como eu já disse, objetiva, para que a gente não tome muito tempo dos senhores, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir clarear, né? Peguem aí lápis, caneta, comecem a anotar tudo, mas eu vou disponibilizar esse PDF com a nossa apresentação para vocês, que vai já conseguir fazer um norte bem bacana, tá bom? Doutora Dailton, é com você. Ok, vamos lá. Então, o primeiro tripé, o primeiro ponto que o presidente deve se preocupar é com a parte de recursos humanos, a composição e a integração da equipe. E quando nós falamos em equipe, nós estamos dizendo uma equipe ampliada, uma equipe expandida, considerando servidores efetivos, servidores comissionados, eventualmente estagiários e consultores ou colaboradores externos que também participam do dia a dia da Câmara. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho e o presidente deve conhecer bem a sua equipe e planejar as intervenções necessárias para complementar essa equipe e fazer os ajustes para melhorar o seu desempenho no decorrer do mandato. Então, presidente, saiba escolher bons profissionais e tirar o melhor dos que a Câmara já tem. Ou seja, você tem um material humano já na Câmara, servidores efetivos, a maioria das câmaras tem, que você vai ter que lidar com eles. Então, procure se aproximar, ver o perfil de cada um desses servidores, em que tipo de atividade ele tem mais afinidade, ele vai ter o melhor desempenho, procure encaixar a equipe nos lugares certos. E, da mesma forma, aqueles que você vai trazer de fora, veja também os melhores possíveis para a sua equipe, né? Tanto os comissionados quanto os colaboradores externos. Só fala que a Ed não está, eu achei que a Ed estava. A Ed está viajando. Então, nesse processo, pode passar o slide, gente? Ninguém me disse, não, o Pia falou que Bom, nós temos que analisar primeiro, então, a situação funcional dos servidores. Quais são efetivos, quais são os cargos comissionados, né, que provavelmente vão ser demitidos, dispensados no final do ano, e o presidente vai ter que escolher quais são os seus perfis. A partir desse diagnóstico, o presidente vai precisar fazer talvez, né, alguns ajustes, eventualmente uma reestruturação administrativa no início do seu mandato, porque pode ser que a estrutura atual não atenda
aos seus propósitos, às suas intenções, ou não atendo à demanda que a Câmara já tem. E essa demanda sempre tende a crescer, né, com novas exigências, tanto burocráticas quanto exigências de melhoria de visibilidade da Câmara. Outro ponto que nós colocamos também é... Eu acho só interessante, doutor, a gente falar que muitos presidentes, né, que já sabem que vão assumir a presidência em janeiro, já estão fazendo essa reestruturação do quadro de pessoal. É uma ação que eu aconselho que vocês façam com antecedência. Quantos funcionários na Câmara vocês têm? Vocês têm estagiário? Eles realmente, como diz o doutor, vão atender essa demanda? Qual vão ser as consultorias externas que vocês vão estar contratando? Então, isso tudo já é um projeto de lei que vocês já podem começar a desenhar antes de assumir em janeiro. Tá. Outro ponto também importante nessa preparação, né, ao se pensar em recursos humanos e equipe, é a capacitação. E aqui nós podemos falar de capacitação de servidores e capacitação de vereadores. Capacitação de servidores, a Câmara pode e deve fornecer através de cursos, palestras, congressos, treinamento para aquelas habilidades, para aquelas funções que os servidores exercem ou precisam exercer. Além disso, o presidente pode pensar também em capacitações, digamos, comportamentais, né, de trabalho em equipe, de perfil profissional, porque o servidor público, ele precisa evoluir sempre também, e evoluir nesse comportamento em relação ao trabalho, em relação ao cidadão. E a capacitação dos vereadores, nós não os colocamos, em princípio, aqui na equipe, mas é claro que eles são membros da equipe legislativa, digamos assim. E é importantíssimo que os vereadores recebam, principalmente na parte inicial do mandato, capacitações, primeiro, genérica, geral, sobre as principais atribuições do mandato, e, ao longo do mandato, capacitações pontuais sobre os temas que ele é chamado a tratar, a entender, né? Então, isso é importante. Nós, inclusive, fizemos um projeto de resolução e fizemos até uma postagem há algumas semanas no Instagram, oferecendo a ideia de a Câmara instituir formalmente, mediante um projeto de resolução, um curso de formação de capacitação inicial dos vereadores. Esse curso seria obrigatório a Câmara fornecer, não há como obrigar o vereador a participar, porque o requisito do vereador exercer o mandato é ele ser eleito e ser diplomado. Mas a Câmara deve oferecer a todos um curso, de preferência no próprio município, né, para que os vereadores tenham esse primeiro contato e se capacitem para o mandato. Nós, inclusive, já temos, aqui da Liz Gomes, já temos algumas demonstrações de interesse, algumas câmaras já manifestaram, nós devemos oferecer esse curso no início do ano que vem, para algumas câmaras que nos procurarem dentro dessa disponibilidade. Eu acho interessante a gente falar que a gente chegou a essa conclusão antes do aulão, que para aqueles que estiverem assistindo, a gente vai enviar esse projeto de lei para vocês no final da aula. Eu acho interessante, por quê? Porque a capacitação dos vereadores, ela vai ajudar diretamente no sucesso da gestão da Câmara. O vereador que sabe todas as suas funções, ele vai exercer o mandato de muito melhor qualidade, ele vai saber o que fazer e o que não fazer durante uma reunião, por exemplo, quais são as suas funções. Só um minuto. Vai saber quais são as suas funções e vai ajudar indiretamente e diretamente na gestão da Câmara. Vocês vão saber quando vocês precisam fazer audiências públicas e tudo mais que vocês precisam realizar, né, para uma boa gestão.
Então, esse projeto ele é bacana para ser apresentado para quem já é vereador, pode apresentar agora, em dezembro. Para quem não é vereador ainda, pode aproveitar desse projeto e já apresentá-lo no começo de janeiro. A única coisa que a gente fala com vocês, contratem profissionais que realmente entendem da prática legislativa e entendem da prática legislativa em pequenos municípios. Uma coisa é uma Câmara de grande porte e uma de pequeno porte. São realidades diferentes, são realidades distintas. Então, a gente sabe que existem muitos cursos hoje nas capitais sobre as funções do vereador, tudo. Mas eu não sei se você vai ser um presidente de Câmara que vai optar por liberar diárias facilmente para que esses vereadores façam cursos nas capitais, ou se vai preferir levar esses cursos para dentro da Câmara, ou pela Escola do Legislativo, ou por outro meio. Então, de qualquer maneira, é um projeto que vai ser muito bacana, porque pode ajudá-los na gestão e preparar os vereadores do município. Ok, vamos continuar. Coloquei um fone aqui para ver se melhora o áudio para vocês. Então, como eu dizia a respeito da montagem da equipe, né? Você tem que lidar com os colaboradores internos, com os servidores, e também não pode descartar, e isso é muito relevante, muito útil em várias atividades, os colaboradores externos, que são as consultorias e outros profissionais especializados para suprir carências de atividades, de pessoal, de profissionais que a Câmara não tem, né, ou serviços pontuais, especializados, que necessitam de uma expertise. Nesse rol, nós temos, inclusive, algumas atividades muito importantes para não correr o risco até de inviabilizar a estratégia do presidente, né? Eu destaco aqui a assessoria jurídica, a assessoria contábil. Sabemos que muitas câmaras, talvez a maioria, tem a sua estrutura, os seus servidores próprios, mas, mesmo assim, considere a ideia de assessorias de consultorias externas, que têm vivência em vários municípios, em várias realidades, e podem contribuir, agregar, complementar essa equipe que a Câmara já tem. Fora isso, a Câmara pode contar também com assessorias na área de licitações, que é um tema moderno, um tanto complexo mais recentemente, com a nova lei. Na parte de comunicação também, que é muito importante, mesmo que a Câmara tenha uma assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa, é importante ter alguém capacitado para a divulgação adequada dos trabalhos da Câmara e dos vereadores, seja através de marketing, através de social media, para utilizar bem as redes sociais, para mostrar externamente o trabalho que os vereadores fazem. Lembro aqui que algumas dessas consultorias exigem licitação para serem contratadas, outras podem ser contratadas sem licitação, que é o caso da assessoria jurídica e assessoria contábil, que a lei expressamente permite a contratação direta, desde que seja feita com profissionais ou empresas de notória especialização. Então, você que já está vislumbrando a sua eleição para presidente, aproveite essas próximas semanas, antes de assumir, já faça pesquisas, já verifique quais assessorias ou quais serviços você vai precisar, já faça pesquisas e já adiante esse trabalho, para que você não entre em janeiro órfão, né, desses suportes que são importantes para a gestão. Eu acho importante falar também, doutora Dailton, sobre essas assessorias e consultorias externas, que são para atividades mais específicas, para as quais as câmaras não dispõem de pessoal próprio ou qualificado.
é necessária a contratação dessas empresas e é necessário a contratação de pessoas experientes. Então, mais um conselho, não contratem pessoas inexperientes, tanto na área contábil, quanto na área de marketing, quanto na área de licitação ou assessoria jurídica. Por quê? Porque isso vai inviabilizar a sua gestão. Então, a gente sabe, a gente tem consciência que a contratação de agentes ou contratos de assessorias e consultorias, ela tem o lado político e o lado técnico, e que vocês precisam balancear tanto um lado quanto o outro. Mas vamos deixar o lado político para aqueles cargos que não é necessário tanta especialização, seja um assessor parlamentar, né, uma assessoria de imprensa, talvez, de menor porte, mas profissionais na área contábil, na área de licitação, que é muito importante, para uma assessoria jurídica que vai te dar segurança, contrate empresas ou profissionais extremamente capacitados, mais uma vez, sob pena de inviabilizar qualquer estratégia que você queira montar ou qualquer foco que você queira dar e você não ter segurança para essa gestão e sair da gestão com vários processos nas costas. Ok, então continuando a falar sobre a relação do presidente, a sua montagem de equipe, uma dica que eu deixo é, no primeiro dia após a posse, dia 2 de janeiro, o presidente faça já uma reunião com seus servidores, com a sua equipe que você já tiver recrutado, pessoas que você já tiver escolhido e nomeado para cargos em comissão, e já discuta, já exponha o seu projeto, já as suas ideias, levante com eles os problemas que eles visualizam na Câmara, as reclamações, pegue sugestões do que eles tenham e com certeza terão sugestões a dar, porque ali você começa a mostrar a sua liderança de uma maneira respeitosa, de uma maneira harmônica e equilibrada. O Jefferson, pode passar, por favor? Posturas do presidente em relação à sua equipe, posturas importantes. Como eu disse a respeito da comunicação, né? Comunicação eficiente interpessoal é essencial para o presidente com a sua equipe, né? Saber dialogar. Liderança, no sentido de motivar, criar um ambiente favorável. Integração entre os servidores e entre esses servidores e os colaboradores externos. O presidente tem esse papel de articular e integrar toda a equipe. O presidente precisa ter flexibilidade para lidar com os servidores, com as suas necessidades, que são seres humanos, precisam de compreensão, precisam dessa flexibilidade, mas, claro, sem perder a sua autoridade. E precisa de acessibilidade, precisa ser uma pessoa que seja acessível, que não fique isolado da sua equipe. Então, o recado que nós deixamos aqui no final é: lidere com metas claras e inspire a sua equipe. Ou seja, transmita as metas, os seus objetivos e sirva de inspiração, coloque metas que não sejam só metas pessoais, individuais, mas metas nobres para o Poder Legislativo, para a cidade, e com isso você motiva a sua equipe. Uma postura que nós sempre frisamos também do presidente e em relação à sua equipe é: se você receber um não de um funcionário, um não de alguém da sua equipe, como resposta de algum problema que precisa ser resolvido, né, não aceite de imediato o não, né? Cobre dele o como fazer. O bom gestor, ele não aceita o problema sem a sugestão de resolução. E a resolução é: como nós vamos atender o interesse público sem abrir mão da legalidade? Quase sempre haverão soluções possíveis dentro da legalidade, né, às vezes, precisando exercer uma criatividade de você encontrar soluções alternativas, mas não desista dos seus planos por causa de
um não, porque Pode esse passar, Jefferson. Preste pode ser atenção. transformado em um como fazer. Bom, agora eu devolvo a palavra para a doutora Lívia para falar da estratégia de mandato do presidente. Antes de passar para a estratégia de mandato, pode voltar na postura, Jefferson, por favor. Eu acho importante a gente falar, porque essa é uma postura que nós temos aqui na Liz Gomes muito bem formada, muito bem arraigada. Por quê? Às vezes um presidente chega para a gente e fala, eu gostaria de fazer isso, e a gente vai entender qual que é o propósito daquilo, mas a gente entende que legalmente é inviável dar aquela solução do jeito que ele quer. Mas a gente tem que estar sempre vendo qual é o interesse coletivo, como a gente vai resolver o problema da sociedade. Então, às vezes, não dá para a gente fazer de uma maneira, mas a gente pode tentar fazer de outra maneira. Então, essa é uma postura também que qualquer líder da Câmara, assim como qualquer líder de empresa, não pode aceitar um não como resposta, não pode aceitar um problema, ele tem que aceitar apenas a solução. A pessoa, o seu servidor, o seu contratado, ele tem que chegar para você já com propostas de solução para aquele problema que você tem que resolver. Então, isso é uma postura de líder, e já comece com essa postura logo no início da sua legislatura. Vamos passar, então, para uma parte que eu acho de extrema importância, que é a segunda base do nosso tripé, que é a estratégia e o planejamento. Há quem diga, né, que no legislativo não é possível construir uma estratégia clara e nem planejar as ações por conta da agência dinâmica, por conta de não saber quais os projetos que vão vir ou não do executivo para serem votados, mas, né, já dizia Sêneca, já não há bons ventos para o barco que não sabe para onde vai. Então, se você tem um norte, se você tem um planejamento, você vai saber como agir. Então, o que a gente vai aprender aqui agora? Como construir metas claras que vão guiar a sua gestão e vão te ajudar a investir tempo naquilo que realmente importa. Mas antes da gente passar para frente, eu quero dizer para você que vai ser diretor de Câmara, presidente, um conselho que não está aqui no nosso slide, mas eu quero falar muito bem com vocês, olhando nos olhos de quem vai ser presidente, secretário, vice-presidente. Vocês vão assumir a mesa diretora da Câmara, mas vocês continuam sendo vereadores. Não deixem o mandato de lado, apenas para cumprir funções burocráticas da Câmara. Vocês foram eleitos para representar a população. Façam isso. Porque o que acontece? Se vocês mergulharem na parte burocrática da presidência, da gestão, não exercerem o mandato, vocês vão inviabilizar a continuação, né, de uma política ou a concretização do alcance de uma marca política que vocês querem alcançar. Então, anotem aí, não esquecer do meu mandato, tá? Não mergulhem apenas na burocracia. E por isso a estratégia é tão importante, para que vocês consigam fazer a gestão da Câmara e, ao mesmo tempo, realizar as ações de mandato, apresentar os projetos de lei que vocês querem, discutir políticas públicas, que são funções da vereança, que vocês não podem deixar de lado. Pode passar para mim, Jefferson, por favor. Por favor, eu peço para quem tiver com o microfone ligado, isso, para só deixar mutado. Então, vamos lá. Quais são os pontos chaves? Então, olha só, eu quero perguntar para vocês qual que é o legado. Se pergunte, primeiro, você, político, qual é o legado que você quer deixar na sua Câmara Municipal? Como é que você quer ser lembrado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Você quer ser lembrado como presidente, como aquele vereador que fez
Ou você quer ser Você desliga para mim, Jefferson, por favor? Ou você quer lembrar, ou você não quer ser lembrado, porque se você não fizer um bom mandato, você não vai ser lembrado. E, quiçá, vai ser reeleito nas próximas eleições. Então, pensa primeiro, qual o legado que você quer deixar? Qual é a bandeira que você defende? Você que é da área animal, você que é da área da saúde, ou você que quer trabalhar com a transparência pública? Então, já pensa nisso, mesmo não sendo presidente, você vereador, qual o legado que você quer deixar para o seu município? E aí, agora a gente vai entender como você vai fazer isso, né? Definindo metas claras e prioridades. Sempre, pode voltar, sempre com foco no interesse coletivo. Nunca perca o interesse coletivo de vista. Ah, parece piegas. Não, não é piegas. É isso que vai fazer você se destacar. É isso que vai fazer você construir sua marca política. É você estar presente, é você estar resolvendo o problema da sua população. E não pense em você, porque vocês são vereadores, presidente, que não podem fazer nada, porque podem fazer muita coisa. E isso vocês vão aprender. Quem já segue a Elis Gomes já sabe que o vereador pode fazer muita coisa, que a gente está numa época que a gente está rompendo barreiras, o vereador pode apresentar projeto que gera despesa, o vereador pode legislar sobre transparência, o vereador pode legislar sobre nepotismo. É tanta coisa que o vereador pode fazer, é tanta coisa que o vereador pode ajudar a construir, mas o que? Ele precisa do conhecimento certo, né? Então, vamos pensar primeiro, anota aí, qual é o legado que você quer deixar na sua Câmara Municipal enquanto presidente, enquanto vereador? Pode passar para mim, Jefferson. Então, primeiro, a importância de saber por onde começar, né? Então, nós vamos começar construindo o foco que você vai dar para a sua presidência, tá? Ele vai fazer com que a sua gestão saiba o que priorizar, porque não dá para você fazer tudo de uma vez, são muitas coisas bacanas que tem para ser feito, principalmente se a sua Câmara Municipal, ela não tem nenhum projeto especial, não tem nenhum tipo de serviço ao cidadão, você vai entender que vocês podem sim fazer muita coisa para o cidadão. Então, eu vou te dar vários exemplos aqui e você vai entender e vai falar onde eu vou focar esse meu primeiro ano. Se você for presidente por 2 anos, o que você vai focar no primeiro, o que você vai focar no segundo, e mantenha esse foco. Apesar do planejamento ter que ser 70%, porque a gente sabe que numa Câmara vai vir um monte de coisa, e nem sempre você vai conseguir manter esse planejamento, ele é um norte muito bacana para você seguir, tá bom? E a intenção não passe o mandato em branco, né? Então, vamos lá ver. Para você entender o que você vai priorizar, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai conseguir ter um norte claro. Pode passar para mim, Jefferson. Primeiro, presidente, você pretende implantar algum projeto especial na Câmara Municipal? Primeiro, você tem que saber, a Câmara já tem algum desses projetos? Qual disso que a Câmara mais necessita? Né? Você pode implantar a escola do legislativo, ou na maioria que já tem a escola do legislativo, mas ela não funciona. Então, se você implantar a escola do legislativo, sabe que você pode levar curso técnico, por exemplo, para a sua população, para um nicho específico, para os jovens, para os adolescentes, para a terceira idade, cursos, palestras, né? Então, pela escola do legislativo, você consegue atingir e aproximar muito o cidadão do legislativo. Você pensa num projeto de Câmara Mirim ou num parlamento jovem? Então, o projeto de Câmara Mirim, em várias cidades que nós já fizemos, a gente consegue ver de uma maneira muito prática como a criança, ela bem embasada, ela bem norteada, quando você pega na mão dela e fala, olha, vamos desmistificar a política, porque a política é uma coisa boa, né?
Eu falo que a gente não tem a nova política e a velha política, nós temos a boa política e a má política, tão somente. Então, a gente ensina desde pequeno. Então, vamos lá, vamos fazer uma Câmara Mirim, vamos fazer eleição na escola, vamos trazer essas crianças para dentro da Câmara, e dali a gente vai tirar futuros vereadores e futuros bons vereadores, futuros bons políticos. Parlamento Jovem é a mesma coisa. Em Minas Gerais, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Minas, ela dá todo o suporte para a montagem do Parlamento Jovem, e é uma estrutura fantástica. Eu sei que outros estados também têm, mas quem é de Minas, entra lá na Assembleia, tem cartilhas, tem muita coisa bacana. Procuradoria da Mulher é outro projeto fantástico, ou Tendas Violetas também, para quem não quiser fazer uma Procuradoria da Mulher, principalmente naquela cidade onde você não tem uma delegacia, você não tem nenhum atendimento especial para a mulher, para atendimento contra a violência doméstica, um acolhimento especial para essa mulher. Então, é um projeto muito... Ah, doutora, mas a Câmara pode fazer? Sim, a Câmara pode ter uma Procuradoria da Mulher dentro da própria Câmara, assim como pode ter um PROCON legislativo. A gente sabe que muitos municípios de pequeno porte não possuem PROCON. Então, por que não fazer esse atendimento ao consumidor dentro da própria Câmara, com funcionários pagos pelo próprio legislativo, né? Outra coisa muito interessante, a gente vê, por exemplo, que em muitas cidades a gente está com problema de dificuldade para retirar carteira não carteira de trabalho, mas de identidade, né, CPF, coisas pequenas. Então, por que não criar um centro de atendimento ao cidadão, né, fazer parcerias com a polícia, fazer parceria com os outros órgãos e fazer esse atendimento ao público dentro da Câmara? Por que não mostrar para a população que a Câmara, né, que o legislativo pode funcionar realmente a serviço do cidadão? Então, existem muitas coisas que é de desconhecimento da maioria dos presidentes que se pode ser feito. Então, a questão aí na letra I, a modernização da Câmara. Então, a Câmara já transmite as reuniões ao vivo, né? Já tem um sistema de votação eletrônica. Como é que está o site da Câmara, o portal da transparência? Então, isso tudo o presidente pode focar. Então, vê aí, você quer focar em projetos de modernização da Câmara, você quer focar em projetos de aproximação do legislativo dos cidadãos, você quer focar, por exemplo, numa revisão de lei orgânica ou do regimento interno. Muitas leis orgânicas são ainda lá de 1990 e que estão todas remendadas, mas que já estão muito defasadas. Você conhece a fundo o seu regimento interno? Não acha que ele realmente precisa ser modernizado para o melhor trabalho da Câmara? Então, quais desses projetos especiais você vai querer implantar a princípio? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Então, veja tudo isso e tenha ideia do que você quer focar nesse primeiro momento. Vamos passar para o próximo. Qual é a segunda pergunta? Você, presidente, pretende investir na estrutura da Câmara? Como é que está a estrutura da Câmara aí? Os servidores, eles têm um bom local de trabalho, eles têm materiais, computadores, né? Tudo disponível. Como é que é a estrutura, né, para os vereadores? Os vereadores têm uma estrutura de recebimento, né, dos cidadãos, para atendimento para esses cidadãos, ou não? A Câmara está precisando de reforma, ela já tem uma sede própria? Se não tem, por que não adquirir um terreno, construir uma sede própria? Precisa de ampliação? Então, olha aí para a estrutura da sua Câmara, será que é isso que precisa ser focado no primeiro momento? Então, já dá uma olhadinha, já vê, conversem com os servidores atuais da Câmara,
entenda quais são as demandas que já vêm de muito tempo, que não são sanadas. Então, o verdadeiro líder é isso, aquele que entra para suprir essas demandas, né? Então, olha, vê se você vai investir ou não na estrutura da Câmara. Vamos para a próxima pergunta. Você pretende melhorar e trabalhar mais com transparência? E por que que essa é uma pergunta que ficou isolada aqui? Porque isso é de extrema importância. Seja um presidente diferente, seja um presidente que vá fazer a diferença, seja um presidente absolutamente transparente, porque isso vai chamar a população para perto da sua gestão e vai transformar ela num marco na sua cidade. Então, melhora o site, entendeu? O portal da transparência da Câmara, as redes sociais da Câmara. Muitas das câmaras que eu vejo não têm rede social e é um canal fantástico para que vocês aproximem, porque os cidadãos hoje eles quase não assistem reunião de Câmara, da Câmara pelo YouTube, por exemplo. É muito difícil eles irem assistir presencialmente, mas faça um resumo, vai ali na rede social, no Instagram, no Facebook, chame eles para as audiências públicas, use a favor de vocês. Não só coloquem indicação tal, requerimento tal, mas mostrem o porquê. Tem uma estrutura de marketing, tem uma estrutura de imprensa que não é para propaganda dos vereadores, mas é para fazer a transparência do trabalho do legislativo. Isso vai ser muito importante, né? Como é que vocês pretendem... O site da Câmara já disponibiliza as proposições para os cidadãos? Assim que entra um projeto em pauta, já está ali no site para eles conhecerem, né? Isso tudo pode ser atualizado. Então, vamos manter esse portal da transparência atualizado, vamos fazer a transmissão das reuniões das câmaras, isso é uma coisa básica, tá? Vamos entender como a gente fazer um chamamento da população de uma audiência pública, como que é melhor, como vai funcionar melhor para a sua cidade. Então, aproxime, para aproximar o cidadão da sua gestão, é através da transparência, tá bom? Próxima pergunta. Você pretende melhorar a interação da Câmara com a população? Isso pode ser feito através de audiências públicas obrigatórias, promover outras audiências públicas para discussão de projetos ou temas relevantes, ou que entrem em pauta. Então, às vezes, a gente sabe, ano passado a gente teve, né, tiroteio em escola, e esse tema ficou muito em alta. Então, como é que alguns presidentes aproveitaram isso? Fizeram audiências públicas para discutirem sobre a segurança na escola. Os vereadores mais antenados e que já seguiam a Liz Gomes, eles ganharam um projeto muito bem estruturado que chama Paz nas Escolas, que fala sobre bullying, cyberbullying, violência nas escolas, e que tem toda uma estrutura, por quê? Pegando uma pauta, né, atual, existente, tanto o vereador quanto o presidente pode sanar, né, todas essas necessidades da população. Então, você pode divulgar, como eu já disse, interagir nas redes sociais, fazer encontro com lideranças locais para discutir esses temas específicos, implantar uma ouvidoria na Câmara para entender quais são as demandas e como você pode melhorar, está sempre aberto a discussão. Pode passar, por favor. Ou ainda, né, se você pretende promover a articulação da Câmara com os outros órgãos municipais, né? Por que que a gente faz isso? A gente faz justamente para que a gente incremente políticas públicas. Então, eu sempre falo, vereador, não vote um projeto de lei que vem do Executivo, por exemplo, de olhos fechados, ou apenas porque seu jurídico diz que está ok o projeto juridicamente. Mas você já viu se aquilo realmente é a necessidade da população? Aquilo realmente vai sanar algum problema? Então, converse. Se veio algum projeto da saúde,
faça uma comissão, se você faz parte de uma comissão permanente, ou faça parte de uma comissão provisória, de uma frente parlamentar, para discutir aquele problema com o pessoal da saúde. Se vem um projeto sobre educação, vamos discutir com o pessoal da educação, chamem secretários municipais, chamem ONGs para dentro da Câmara, chamem pessoas, empresas que participam daquele tema, para discutir aquele assunto antes de votar em qualquer política pública, antes da implementação de qualquer política pública, né? E uma coisa que eu coloquei por último em relação às audiências públicas, infelizmente nós ainda vemos muitas câmaras que não fazem nem as audiências públicas obrigatórias, que dirá essas audiências públicas temáticas. Mas saibam, se a Câmara souber fazer, souber chamar a população para dentro da Câmara, isso é um instrumento fantástico para qualquer político, é uma vitrine, tá certo? Vamos lá para a próxima. E encerrando essa questão de estratégia e planejamento, como eu falei, algumas dicas, né? Planeje 70% do seu trabalho, não perca janelas de oportunidade e não esqueça do seu mandato. Então, o primordial é que você saiba onde quer chegar. Para quem já segue Elis Gomes, sabe que o nosso lema é política com propósito, mais mandato inteligente, é igual vereador imbatível. Mas aqui, como eu estou falando com presidentes, né, entendam que a política com propósito, mais uma gestão inteligente, vai te dar uma marca política imbatível. Vamos lá? Deixa só um minutinho. Troca para mim, por favor, Jefferson. Muita gente me perguntou, né, nessas últimas semanas, se a Câmara tem transição de mandato. Não, a Câmara não tem, né, um processo de transição, porque, a rigor, o presidente da Câmara é eleito só ali em janeiro. Mas a gente sabe que as articulações políticas, elas começam antes, elas começam logo após as eleições, e muitas das câmaras, né, já estão com o presidente, a mesa diretora definida. Então, se esses presidentes, essa mesa diretora tem acesso à Câmara, vai ficar muito mais fácil, né? Se não, também tem algumas coisas que já podem fazer antes de chegar janeiro. Então, eu coloquei aqui apenas em tópicos, tá? Para a gente não se alongar muito nisso, tópicos para que vocês analisem durante essa transição para chegar a janeiro, respirando e já com planejamento e já trabalhar desde o primeiro dia. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês já estudaram os programas previstos na LOA para a Câmara em 2025? Esses programas, eles estão alinhados com os objetivos da mesa? Tá, se não estão, vocês sabem como fazer uma alteração do orçamento para colocar tudo isso em prática? Vocês já têm uma assessoria jurídica que consegue fazer isso para vocês, já dá esse norte para vocês e dizer como vocês vão fazer ou não? Vocês já viram se na Câmara tem contratos ou termos aditivos que vão necessitar de renovação no começo do ano? A Câmara vai ter que fazer alguma licitação nesse começo do ano, já possui todo o estoque de material, insumo. Então, quais são os contratos que estão em vigor? Isso tudo o gestor já tem que ter em mente antes de entrar na Câmara. Como a gente já falou também sobre a reestruturação administrativa, às vezes não é uma reestruturação administrativa, mas você precisa saber o que o servidor efetivo, por exemplo, o servidor concursado, o que ele faz ali dentro da Câmara? Qual que é a especialidade que você precisa e que não tem ninguém ali para suprir? Entendeu? A contabilidade da Câmara é suficiente? Você vai precisar de uma contabilidade externa? O setor de licitação, você confia, porque é um setor extremamente delicado, que você vai ter
você vai precisar de toda a confiança, porque você que vai responder por ele no futuro, né, por uma licitação mal feita, por um contrato mal feito. Então, isso tudo vai influenciar na qualidade, no resultado da sua gestão. Pode passar para mim, gente? Na minha, nós temos que mudar, não é mudar a versão, é mudar o pensamento dela, entendeu? Só um minuto. Qual vai ser o critério da sua escolha de escolha de equipe? Então, já senta toda a mesa diretora, já entenda como vocês vão fazer isso antes de entrar janeiro, tá? E agora a gente vai para a nossa última parte, e uma das partes mais importantes, que é a governança. Mas eu vou deixar essa parte para o doutor Adailton e depois volto a falar com vocês. Olá, voltando aqui, pessoal. Estou sentindo falta da participação, da interação de vocês. Tá? Tivemos umas dificuldades iniciais aqui, mas o chat está funcionando e podem mandar o WhatsApp também, ok? Vamos lá. Então, terceira base do tripé, né? A governança. A governança é tudo aquilo que envolve transformar essa estratégia, né, esse planejamento em realidade. Ou seja, envolve o dia a dia do mandato, envolve as condições concretas que o presidente vai encontrar e vai ter que trabalhar, em termos de normas, em termos de estrutura. Então, quando nós falamos de governança, isso envolve avaliar a condição existente e analisar, diagnosticar e definir o que é possível melhorar para se ter esse mandato mais próximo daquele desejado. Então, nós temos 3 pontos importantes aqui para avaliar dentro da governança. Primeiro, em relação à infraestrutura da Câmara, não quero ser repetitivo, a doutora Lívia já falou a respeito, que envolve as condições físicas de trabalho dos servidores e dos vereadores. Por exemplo, instalações, a Câmara precisa de uma sede nova, precisa de uma reforma, mobiliário precisa ser atualizado para dar mais conforto para as pessoas trabalharem, equipamentos, e o que isso envolve, o que isso afeta na qualidade do trabalho. Um exemplo, a Câmara quer implantar um CAC, um Centro de Atendimento ao Cidadão, ou quer implantar a Escola do Legislativo, mas tem espaço físico para isso? Né? Você tem ideia, mas tem como implantar? Não tem. O que fazer? É possível ampliar a curto prazo? É possível alugar um espaço vizinho, um outro espaço apropriado? Um outro exemplo, o presidente tem a ideia de incentivar os vereadores a ficar mais tempo na sede da Câmara para atender as pessoas. Mas tem gabinetes para os vereadores atenderem? Tem um espaço adequado também para isso? Então, é a partir desse diagnóstico que você vai avaliar se é possível colocar esses planos em prática imediatamente ou se você precisa de outras providências. Em relação à estrutura normativa, que é um ponto central da governança, né? Lei orgânica e regimento interno são as normas básicas que o presidente precisa conhecer e, claro, respeitar, aplicar. Essas normas precisam ser atualizadas, elas estão muito defasadas, porque se estiverem defasadas, isso vai dificultar também o trabalho de modernização da Câmara. É preciso contratar um serviço um serviço externo para essa atualização, e, além disso, várias regulamentações internas que a Câmara precisa ter, né? Esse regramento interno para o seu funcionamento, principalmente administrativo. Além do regimento interno, que se foca mais no trabalho legislativo, o trabalho administrativo é interessante que se tenha para uma boa organização. Regramentos, resoluções, né, regulamentos sobre controle de horários dos servidores, sobre pagamento de horas extras, banco de horas, diárias de vereadores, uma regulamentação importantíssima, resolução sobre o uso dos veículos da Câmara, sobre a aplicação da lei de licitações, sobre a realização de licitações e contratos, sobre o controle interno. São várias normas internas que o presidente precisa também avaliar, conhecer
e, eventualmente, propor alterações ou propor que sejam elaboradas. E o terceiro ponto, pode passar o slide, voltando a falar rapidamente aqui sobre a equipe de trabalho. Já falamos sobre a montagem da equipe, e o presidente vai montar uma estratégia também, tentar trabalhar com a equipe que ele tem, complementando dentro do possível, e criando uma estratégia, uma política de gestão de pessoal que seja eficiente, principalmente em termos de posturas a serem desenvolvidas por essa equipe liderada pelo presidente. Primeiro, comprometimento, foco nos objetivos e resultados. A equipe tem que estar comprometida, o presidente tem que conseguir trazer essa equipe para perto de si e envolver, né, nesse compromisso de atingir os objetivos que foram traçados, de ter resultados. Proatividade. A equipe precisa ser treinada para que tome iniciativas sem precisar que seja provocada a cada passo, né? A equipe precisa saber tomar iniciativas sozinha, dentro da sua competência. Empenho, colaboração, voltamos na questão do comprometimento, né? O servidor, eventualmente, o presidente, vamos falar da realidade. Eu não acredito naquele clichê do servidor público, burocrático, que não rende, mas existem servidores assim. Existem servidores comprometidos e existem aqueles que não são. Então, o presidente precisa tentar trazer todos eles, né, para trabalhar, para atuar dentro desse projeto. E a integração da equipe, né, procurar aparar as arestas, as rusgas entre os servidores, procurar uma boa convivência da equipe interna com os colaboradores externos também. Pode passar o slide. Algumas dicas que nós deixamos aqui ao presidente. Seja um líder adaptativo, ou seja, um líder flexível, que não seja tão rígido com os seus objetivos, porque alguns objetivos vão precisar de adaptações no meio do caminho para serem atingidos. Dificilmente você vai chegar ao seu objetivo com uma linha reta que você traçou no início. Você vai precisar fazer ajustes. Então, saiba se adaptar. E no relacionamento com os servidores, até para permitir essa adaptação quando necessário, é importante que o presidente, quando tenha um cargo de chefe de gabinete ou de assessoria, de assessor de gabinete disponível, que ele use essa pessoa, que seja uma pessoa que também tenha um perfil de bom relacionamento, para que essa pessoa faça essa relação, essa interação com a equipe no dia a dia, e até para liberar o presidente também das questões mais pontuais, para o presidente poder focar, avaliar, acompanhar seus projetos, né, que seja um bom gestor de pessoas. Outra dica é criar uma rotina de interação com os servidores, principalmente, né, com toda a equipe, principalmente os servidores. Faça reuniões periódicas, volto a falar, primeira reunião no dia 2 de janeiro, junte a equipe toda e já coloque seus projetos. Mas, além disso, crie uma rotina de fazer reuniões semanais ou quinzenais e discutir tanto as questões que vão surgindo, quanto a evolução dos seus projetos, dos seus planos. Valorize e cuide da sua equipe, presidente. A equipe tem que ser tratada com respeito, tem que ter um tratamento com empatia, né? Se coloque no lugar do servidor, veja as condições de trabalho são boas, né? Precisam ser melhoradas, e principalmente saiba reconhecer o esforço da sua equipe. O reconhecimento é essencial para a motivação dos seus servidores. Reconheça a cada pequeno avanço, a cada acerto, né? Para que o servidor permaneça motivado. E peça feedbacks, inclusive fazendo reuniões individuais com os servidores, né? Converse, abre espaço para ouvir, né? Deixa o servidor falar o que ele pensa, como é que ele enxerga o andamento do trabalho, a relação, os projetos, os objetivos, né? O que ele tem a sugerir.
tá? Então, dê esse espaço também para o servidor, e aí você vai ver muitas possibilidades de melhoria e de adaptações que você vai fazer no decorrer do caminho. Então, basicamente é isso que eu tenho a dizer sobre governança. Eu iria falar sobre alguns aspectos práticos também, mas todos já foram falados pela doutora Lívia. Você avaliar o orçamento, você avaliar os contratos da Câmara, aqueles que vão ter continuidade, aqueles que vão ficar em vigor, ou aqueles que você vai precisar contratar, vai precisar fazer novos contratos ou licitações no início do ano, né? Outro ponto, horário de expediente e atendimento ao público pode ser uma adaptação necessária, convém você avaliar. Eu conheço câmaras, por exemplo, que por conveniência dos servidores ou de alguns servidores, só funciona no horário da manhã, das 8 às 11, das 8 ao meio-dia. O horário de atendimento, o horário de expediente tem que ser o mais conveniente para a sociedade. Talvez não seja possível ser período integral, mas que seja num horário compatível com o horário social, onde as pessoas realmente estão circulando e vão demandar o serviço da Câmara. Ao mesmo tempo, eu conheço Câmara que, quando chega no recesso, no mês de janeiro, a Câmara simplesmente fecha, entra em férias coletivas. Inclusive, né, doutora, a gente tem um caso de uma Câmara cliente para o ano que vem, que a futura presidente entrou em contato com a gente, desesperada, porque a Câmara não funciona em janeiro, não há expediente em janeiro, e como ela poderia fazer para mudar isso. Então, todo o norte, toda coisa já está sendo dado para que ela mude isso logo no começo de janeiro. E eu sei que não é um caso único, um caso isolado, existem outros, existem vários. Não confunda recesso parlamentar com férias coletivas. Recesso parlamentar é o período em que as atividades legislativas da Câmara ficam suspensas. Agora, as atividades administrativas são permanentes, elas não se suspendem em recesso, assim como o atendimento ao público tem que ser mantido, ok? Então, esse é um ponto que eu quis destacar aqui. Volto, agradeço a todos pela atenção, pela presença de praticamente todos que permaneceram aqui até esse ponto. Encerro essa parte da governança do terceiro tripé. Vou devolver a palavra para a doutora Lívia agora para algumas considerações finais. Pode passar, Jefferson? Eu acho interessante, doutor, pode passar até o portal. Eu acho interessante, uma coisa que não estava aqui no meu slide, mas eu acho importante falar, porque eu sei que tem vereadores aqui em mandato, presidentes, né, dessa legislatura. Não devolvam do 10º para a prefeitura. E quando a gente fala isso, muita gente assusta. Por quê? O do 10º vem para a Câmara fazer bom uso dele. Então, olha quantos projetos eu falei ali atrás, né? Então, vamos pegar esse do 10º, vamos para o ano que vem ali pegar esse do 10º e usar para serviços à população que a própria Câmara pode fazer. Vamos usar para melhorar a estrutura física, vamos usar para trazer palestras interessantes para a escola do Legislativo. Então, por que devolver esse dinheiro? Que planejamento é esse? Né? Inclusive, tem alguns estados do Brasil já que o Tribunal de Contas, ele não admite, ele já fala, mas que planejamento é esse? Vocês planejaram gastar 1 milhão, gastaram 600 e mandaram 400 de volta? Então, vamos fazer um uso inteligente do 10º. Para isso, vocês precisam contar com uma boa área contábil também. Vocês já podem entender quanto né, que vocês vão ter de investimento, quais são os programas da Câmara para o ano que vem. Então, isso é só uma parte que eu queria falar para vocês. Então, lembrem de mim, nada de ficar devolvendo cheque para o prefeito no final do ano. Usem esse dinheiro com sabedoria em prol do legislativo, em prol do protagonismo do legislativo.
Outra coisa também que eu acho importante, e isso é uma coisa muito polêmica, você não está presidente, você é presidente, você não está vereador, você é vereador, tenha orgulho disso. Eu nunca vi governador falar eu estou governador, ou presidente falar eu estou presidente, entendeu? Eu estou secretário de administração. Então, isso é um descaso, é uma coisa menor para o vereador, porque o vereador já é relegado ali ao último estágio da política no Brasil. Então, vamos fazer um movimento de orgulho de ser legislador, de orgulho de ser vereador. Então, tem orgulho de falar, eu sou vereador pela minha cidade, eu sou o presidente do legislativo da minha cidade, não tem problema nenhum com isso, tá? Inclusive, é uma questão de semântica. Mas vamos lá. Primeiro, quero chamar vocês, para quem não conhece o nosso serviço, como a gente pode te ajudar, dá uma olhadinha ali no portal lisgomes.com, que nós temos uma gama de soluções jurídicas muito interessantes para as câmaras municipais, mesas diretoras. Podemos ajudar vocês, né, em todas essas fases que nós falamos aqui durante a aula, tá? Na implantação de projetos especiais. A nossa intenção é sempre dar segurança jurídica para o presidente ou para a Câmara Municipal, os vereadores. Pode passar para mim, Jefferson, por favor? Então, como é que a gente poderia ajudar vocês, presidente? Nós temos, principalmente, são 2 produtos principais, que é uma assessoria jurídica global, que são para câmaras municipais que já possuem alguma estrutura jurídica, procurador jurídico, assessor jurídico, seja em cargo de comissão, não, que não possuem, desculpa, seja em cargo de comissão ou contratado. Então, para câmaras que não possuem essa assessoria jurídica, a gente dá uma assessoria global, a gente atende todas as demandas, recursos humanos, licitações. Para aquelas que já possuem essa estrutura jurídica, mas que o presidente da Câmara ainda não tem total segurança, ou por diversos motivos, ou porque não tem confiança no prestador de serviços, ou por outro motivo, quer ter uma assessoria mais especializada, também oferecemos assessoria jurídica complementar para a presidência da Câmara e mesa diretora. Proposições legislativas especiais, nós temos vários pacotes de proposições legislativas. Proposições para... Deixa eu abrir aqui para vocês. Pode parar de apresentar, por favor, Jefferson? Só um minuto. Então, nós temos vários tipos de proposições especiais que nós podemos ajudar as câmaras, desde regulamentação de diárias de servidores, fixação de subsídios, 13º, projeto de resolução para implantação do programa de estágio, projetos de iniciativa parlamentar, assim como nós temos também soluções jurídicas. Não estou conseguindo achar aqui, proposições legislativas. Pronto. Pacotes de programas de aproximação com a comunidade, que aí é onde entram todos aqueles projetos que eu falei para vocês, Escola do Legislativo, Câmara Mirim, Parlamento Jovem, Procuradoria da Mulher, PROCON, Tribuna Livre, Centro de Atendimento ao Cidadão. Temos também pacotes para modernização de serviços legislativos, como a votação eletrônica, painel eletrônico, ata eletrônica, regulamentação das audiências públicas, banco de projetos. Temos pacotes também de projetos de organização administrativa, que vai desde projeto de reestruturação administrativa, até projetos de instituição e revisão de planos de cargos e salários, projetos de regulamentação de diárias dos servidores, e muitos outros. Eu vou fechar aqui e parar a apresentação. Parou para vocês? Parou, né?
Pode voltar, Jefferson, por favor, naquela tela? Para aqueles presidentes que não querem contratar uma assessoria jurídica, mas querem, por exemplo, fazer uma revisão de lei orgânica e regimento interno, nosso escritório também pode ajudá-los. O que eu quero que vocês saibam que nós oferecemos qualquer tipo de solução jurídica para qualquer problema que a Câmara tenha. Nós somos especializados no universo legislativo e já trabalhamos com isso há mais de 20 anos. Passa a tela para mim, por favor. Pode passar de novo. E para quem está aqui, tá? Essas quase 70 pessoas que ficaram até o final, a gente vai, se vocês quiserem conhecer melhor o nosso serviço, que a gente consiga fazer um diagnóstico das necessidades da Câmara de vocês, vocês podem solicitar com a gente uma call exclusiva, aonde eu ou a doutora Dailton vai estar atendendo vocês, tá? Para diagnosticar as necessidades, né, do seu município. E uma coisa muito importante que algumas pessoas, né, vieram conversar comigo essa semana, a gente atende primeiro todo o Brasil. Nós temos uma estrutura que atende qualquer município do Brasil de maneira online e algumas visitas a gente também pode colocar em contrato visitas presenciais. E o que acontece? Uma coisa muito importante, nós não participamos de licitação, né? Principalmente por licitação de menor preço, porque, primeiro, é contra o nosso código de ética da OAB, e nós temos notória especialização. Então, nossos contratos são feitos por inexigibilidade de licitação com total segurança jurídica para nós e para vocês, presidentes. Então, para quem quiser conhecer o nosso serviço, quiser fazer um diagnóstico, né, do legislativo do seu município, pode entrar em contato, tá? Pelo WhatsApp, a gente vai deixar disponível no grupo do aulão, que a gente vai marcar um horário com vocês, e eu, a doutora Dailton, vamos estar atendendo vocês pessoalmente. Gostaria de deixar também, para finalizar, eu consegui manter 1h20, que eu me programei certinho, porque eu entendo que quem está aqui também não tem tempo sobrando. Esse aulão foi uma base, é apenas uma base, é um norte, são informações básicas para quem quer, né, gerir a Câmara com mais responsabilidade, com mais efetividade, com mais eficiência, né? E que para a gente também pudesse mostrar um pouquinho da nossa expertise, como a gente pode ajudar e como a gente vem ajudando legislativos de todo o Brasil. Então, eu espero de coração que essa aula tenha sido válida para todos vocês. Para aqueles que não assistiram, vou pensar se a gente vai disponibilizar ou não essa aula gravada apenas no grupo, tá certo? E vamos mandar o projeto sobre a necessidade de capacitação de início de mandato para os vereadores que já estão em mandato, ainda pode apresentar esse ano. Para os que não, podem apresentar em janeiro, é uma coisa bem bacana para a Câmara. Lembrando que a Liz Gomes também faz essa palestra, esses cursos de capacitação. Nós temos um curso chamado GPS do Vereador, mas ele é feito somente de maneira presencial. É uma imersão em company na própria Câmara Municipal. Então, vocês que querem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, entrem no site põe o link para mim, Jefferson, por favor, no WhatsApp, no site lisgomes.com, que lá tem toda a gama dos nossos serviços. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga. Você que é vereador, você vai ter conteúdos diários, práticos, teóricos, que vão ajudar na sua vereança. Tá certo? Então, @Liz Gomes Legislativo, eu espero vocês por lá. Nós abrimos caixinhas de perguntas nos stories, nós respondemos dúvidas de vereadores, de presidentes,
E, por último, nós temos um grupo VIP, um grupo com mais de 900 vereadores do Brasil inteiro, onde nós abrimos 3 vezes por semana para networking, para troca de projetos de impacto, para discussões, né, de pautas atuais. Então, é um grupo muito bacana. Vou pedir para a minha equipe aqui também colocar o link do WhatsApp no chat e no WhatsApp para vocês. Quem ainda não está nesse grupo VIP, entra. Vocês vão ver que está ali na mensagem fixada, na descrição do grupo, tem uma gama de projetos de impacto ali já, desde o Paz nas Escolas, como o Estatuto de Transtorno do Espectro Autista. Então, são projetos para quem está começando, já vai começar com uma gama de projetos prontos ali, que você só vai adequar à necessidade da sua cidade e já vai começar com o pé direito. Então, de coração, eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Vou deixar o grupo um pouco aberto, tá? O grupo dos presidentes aberto para quem tem dúvidas sobre a presidência. Vou deixar o número de contato do nosso escritório para quem quiser conhecer um pouquinho mais e fazer um diagnóstico da necessidade do legislativo do seu município, para a gente estar conversando. Agradeço de coração todo mundo que ficou até aqui e espero realmente que essa aula tenha sido proveitosa. Um grande abraço a todos e depois me falem ali no WhatsApp se gostaram ou não da aula. Boa noite. Pessoal, quero me despedir de vocês também, tá? Quero dar os parabéns para todos vocês que nos acompanharam até aqui, tá? Que mostram o interesse de vocês na vereança, interesse de vocês em fazer uma boa gestão como vereador, como presidente, tá? Saibam que a gente faz isso aqui com muito carinho, pensando em contribuir, tá? Para um legislativo melhor. A doutora Lívia falou no início, eu tenho quase 30 anos de trabalho com o poder legislativo, entrei nesse mundo quase adolescente, como concursado, depois parti para a consultoria e faço isso com grande prazer e espero estar contribuindo com o mandato de vocês. Tá bom? Uma boa noite e um abraço a todos.